Bom, Colossenses 2, versículos 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor, sentado como você está. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Como já foi orado nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração em nome de Jesus. Preste atenção nessas frases. Todos os caminhos levam a Deus. O que importa é a sua felicidade. Siga o seu coração. Deus não permite que seus filhos sofram. Deus não se importa com o pecado, afinal de contas, Deus é amor. Deus quer que você seja rico, mas depende da sua fé. Seu corpo, suas regras. O homem é bom. Só coloquei algumas frases que representam alguns conceitos modernos, com os quais nós precisamos tomar muito cuidado, com os quais nós precisamos estar vacinados. E esse tipo de frases, eles têm fundamentos, eles não estão soltos. E o grande perigo deles é porque não são pessoas sem instrução, pessoas sem conhecimento que os proclamam, pessoas sem conhecimento que os declaram. São muitas pessoas que têm bases científicas. Esse tipo de argumento, ele é veiculado nas mídias, e pessoas com muita instrução dizem isso e acabam influenciando a massa, e acabam influenciando muitas pessoas que estão sentadas nessas cadeiras, muitas pessoas que estão na igreja do Senhor, e que ouvem isso, e acabam dizendo, isso de fato é uma verdade. E nós, os cristãos e a igreja, precisamos nos adaptar a esse tipo de verdade. É o que essas pessoas creem. Estão baseadas muitas vezes em argumentos psicológicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, e não há problema nós estudarmos a sociologia, a filosofia, é maravilhoso. Afinal de contas, Deus é o dono da ciência, como eu cantei aqui ontem falando com jovens, né? Aquela canção lá sexta-feira, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Tem uma canção do Daniel e Samuel que diz que a sabedoria é aluna de Deus. Alguém já ouviu essa música? Uma música pentecostal bonita que só. Rapaz, eu gosto demais da música. O estilo não é muito atraente, aquele estilozinho sertanejo, mas eu gosto demais da letra da música. Deixa eu ver se eu lembro dela aqui, rapaz, o começo dela. Eu sei que tem um pedacinho que fala assim, não usa calendário, não precisa secretária para agendar seus planos, não depende de conselhos de seres humanos, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, é superior. O futuro da ciência Ele já domina, e da medicina Ele é professor. Então, a ciência, ela é necessária, mas não quando ela vai de encontro ao seu Criador. Então a gente começa a refletir algumas coisas, que nós precisamos tomar cuidado com alguns conceitos modernos. E versículo 8, ele é extraordinário, quando ele diz, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Olha o termo, ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Paulo está escrevendo aos irmãos ali de Colossos, porque tem uma heresia, né, alguns estudiosos vão chamar de heresia colossense, que está ali rondando na igreja, e Epáfras, que foi o possível fundador da igreja, quando Paulo estava pregando em Éfeso, como eu falei aqui para o pessoal no curso Comunicação do Evangelho por meio das redes sociais, né, Paulo pregava nos grandes centros. Então, provavelmente, enquanto Paulo pregava em Éfeso, Epáfras estava lá, ouviu do Evangelho, e fundou as igrejas nas comunidades mais para dentro. Possivelmente então, o Evangelho chegou em Colossos, em Laodiceia, Hierápolis. E
Epáfras então vai a Paulo e relata o que está acontecendo. E Paulo escreve essa carta aos irmãos, falando dos perigos dessa heresia e fortalecendo a pessoa de Cristo, a imagem de Cristo. Colossenses 1, do 15 ao 20, é um provável hino da igreja primitiva que foi anexado aqui. Eu falo sobre ele no livro também. Né? Paulo utilizando música para fortalecer a doutrina, para fortalecer o ensino na igreja. E aqui ele está dizendo, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Isso era uma espécie de gnosticismo que ainda estava no seu início, né? Gnosticismo significa conhecimento. E existem alguns conceitos do gnosticismo quando estava mais estruturado, que eram basicamente o seguinte: a salvação é obtida por uma gnose, ou seja, um conhecimento profundo, misterioso. Eles acreditavam que o mal moral reside na matéria, ou seja, no corpo físico. Ou seja, se o mal moral reside na matéria, então não era possível que Jesus fosse divino humano, né? Não era possível que Jesus fosse humano, afinal de contas o mal reside na matéria. Então isso era uma heresia que fazia parte do gnosticismo. Alguns acreditavam que podiam chegar à perfeição mediante esse conhecimento e se sujeitando a práticas rígidas com o seu corpo. Alguns, por outro lado, caíam na libertinagem. E algo muito forte nessa heresia era a depreciação a Cristo, porque para eles Cristo era apenas uma emanação mais fraca de Deus. Então você percebe como essa heresia era pesada. John Stott, falando sobre gnosticismo, ele diz o seguinte: alguns supunham que a posse da gnose os tornara perfeitos. Outros sustentavam que o pecado não importava, porque ele não podia prejudicar os que haviam sido iluminados. As duas posições são moralmente perversas. A primeira é cega para o pecado e nega sua existência. A segunda é indiferente para com o pecado e nega sua gravidade. Ou seja, já que o mal reside na matéria, um grupo dizia, então a gente vai sujeitar essa matéria. Vamos nos flagelar, e jejuns prolongados, e a gente se flagela porque a gente tem que matar essa matéria má, com o objetivo de transcender, né, de alguma forma. Já os outros falavam, já que o mal reside na matéria, então vamos cair na libertinagem, desde que isso não vai atrapalhar a nossa iluminação da gnose que recebemos. Então você percebe como as duas são moralmente perversas, como vai dizer John Stott. E aí Paulo percebe que isso está ameaçando a igreja, e a carta aos Colossenses tem o objetivo de defender a doutrina verdadeira, a fé, e principalmente a pessoa de Cristo. Qual é o segredo, então, para nós nos fortalecermos? Baseado nesses 3 versículos que eu apresentei com vocês. O que nós podemos fazer diante disso? E aí no versículo 6 vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E o versículo 7 demonstra aqui 3 maneiras de como nós podemos viver nele. A primeira maneira, enraizados e edificados nele. É isso que está dizendo o versículo 7. Enraizados e edificados em Jesus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, versículo 7. Essa primeira palavra, enraizados, ela foi extraída da agricultura. E é interessante que nós observamos algumas analogias que a palavra do Senhor nos apresenta sobre Jesus. Ele vai dizer que ele é o pão da vida, ele vai dizer que ele é a água da vida. Lá em João 15 vai dizer que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Mas nessa analogia, no momento em que nós estamos enraizados em Jesus, ele fica aqui sendo colocado como uma terra fértil. Uma terra a qual nós fincamos as nossas raízes, e é nele que nós estamos guardados, e é nele que nós estamos fundamentados, e é dele que nós recebemos os nutrientes. Então nós precisamos estar firmados em Jesus. Então a primeira coisa, para nós estarmos protegidos desses conceitos modernos, eu falo de conceitos modernos, mas alguns aí já existem há muitos anos. No caso aqui, Paulo está combatendo essa heresia que estava rondando a igreja cerca de 2000 anos atrás. Nós precisamos estar enraizados em Jesus. Essa segunda palavra, edificados, ela é extraída da arquitetura. Nós precisamos estar enraizados e precisamos estar profundamente plantados nele. Denota um edifício, denota a alicerce. Eu falo arquitetura aqui, mas o Thales vai dizer, isso aí é mais engenharia, talvez.
Nós precisamos estar edificados, denota um edifício que tem seu alicerce em Cristo. Cristo é chamado por Pedro como a pedra angular. E Paulo vai dizer em Efésios 2:20, observe, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo ao Senhor. Preste bem atenção, enraizados em Jesus e edificados nele. Essa segunda opção a gente ouve bastante, né? Não, isso é para edificação. Paulo vai falar aos Coríntios também que tudo no culto, na igreja, deve ser feito para edificação. Mas eu quero falar um pouco sobre esse fundamento que é Jesus, né? Alicerçados nele, fundamentados nele. Como Paulo vai dizer que nós temos esse alicerce que foi colocado pelos apóstolos, cuja pedra angular é Jesus. Lá em Lucas, quando Jesus vai falar sobre a construção na rocha e a construção na areia, ele vai dizer que o homem prudente é semelhante àquele que cava, ele usa esse termo, cava, até achar uma rocha, onde é construído o alicerce colocado a casa. Essa rocha que está sendo apresentada aqui é Jesus. Hoje, né, na modernidade, a gente não precisa cavar tanto, a gente faz as rochas, né? Tem a sapata, tem aquele negócio lá, taca ali o cimento, faz um negócio, então deixa uma rocha lá bem resistente. Mas antigamente não era assim, tinha que cavar bastante para achar uma rocha, para que o alicerce fosse feito ali em cima e a casa então fosse construída. Quando está dizendo que Jesus é essa rocha, preste bem atenção, Jesus é a rocha, a pedra angular, a qual tem o alicerce, que são os escritos dos apóstolos, que estão sob Cristo, fundamentados em Cristo, e aí vem você e eu. A gente não pode mudar nada do que está colocado. A rocha é Cristo. O ensino dos apóstolos, né, são alicerces, e a igreja é edificada a partir daí. É por isso que a gente tem algumas discordâncias com os nossos irmãos assembleianos, presbiterianos e outras denominações. O problema é aqueles que mexem no alicerce. Se mexer na rocha então, meu amigo, aí é que bagunçou com tudo. Mas nós precisamos trabalhar para a edificação. E quando aqui está dizendo que nós somos edificados nele, nós estamos fundamentados nele, fortalecidos nele, edificados nele, crescendo nele, enraizados nele, recebendo, enquanto essa questão do enraizado representa algo um pouco mais fixo, vamos dizer assim. Você fala, não, aquela raiz, aquela árvore, ela está bem enraizada, está fixo ali, vem vento, vem cá de lá. A edificação já é algo um pouco mais constante, né? O solo está colocado ali, a pedra angular que é Jesus, o alicerce dos apóstolos, mas a edificação é algo constante. A edificação é algo sendo edificado, mais um tijolinho aqui, outro ali, passa um reboco nessa parede aqui, coloca uma pintura ali, vou organizando esse negócio aqui. É a nossa vida espiritual, sendo edificada em Cristo Jesus. Percebe que Paulo está organizando a cabeça dos irmãos que estava bagunçada por conta de falsos ensinos, por conta de heresia que estava ameaçando a igreja. Agora você imagina como fica a cabeça de um jovem na faculdade, quando ele não está enraizado, quando ele não está fundamentado em Cristo. Você imagina como é que fica a cabeça de um jovem quando chega e começa a ouvir, não é o seu Zé, da quitanda, da esquina, que não tem conhecimento, que não, de repente ele é analfabeto, tem um conhecimento de vida, vivência, e como estava até falando hoje com o Sogro Tales, todas as pessoas, elas têm um nível de conhecimento a nos ensinar, tem algo, tem uma vivência, um aprendizado. Mas o que eu estou dizendo é que esses jovens estão sendo impactados, são por pessoas que fazem experimentos científicos, não são por pessoas que tiram as suas conclusões de mundo, né, a partir da sua vivência em uma localidade. Às vezes o erro das nossas vivências é porque a gente quer ter uma visão de mundo, né, a partir do bairro em que nós vivemos, aí fica complicado. Mas o seu filho, quando ele está na faculdade, ele está ouvindo doutores, estão ouvindo pessoas que fizeram experimentos científicos, e tem as suas verdades, e se ele não está fundamentado em Cristo, ele vai estar fundamentado em ciências que tiram Cristo da história, que colocam Cristo apenas como um revolucionário, como alguém que até fez algo bacana há 2000 anos atrás, mas que a Bíblia, ela tinha alguma relevância, né, social, tinha alguma relevância naquela época, hoje é um livro ultrapassado. São pessoas que não estão fundamentadas em Cristo, então não tem como também nós exigirmos deles um posicionamento com os quais eles não estão acostumados. Estou falando dos cientistas. Agora,
nós podemos fazer um trabalho de proteção, assim como Paulo está fazendo com esses irmãos, para que os nossos filhos, para que as pessoas que estão sob a nossa tutela, sob a nossa liderança, sejam incentivadas dia após dia a serem enraizadas em Cristo. Algumas coisas que eu estou falando aqui é chover no molhado, porque eu vou lhe dizer, pregar aqui, o pastor Jefferson na minha frente, a pastora Valdineide, o pastor Thales, e demais pastores que tem uns 8 aqui, e para vocês, às vezes eu costumo dizer assim, pregar para a igreja que já está fundamentada e que é bíblica, a gente só muda a forma de falar, né? O resto demais é a mesma coisa, só muda a forma de falar. Mas que o Espírito Santo de Deus lhe desperte se de repente você estava um pouco desligado nesse quesito, nessa questão. A gente precisa estar enraizado, fundamentados em Jesus, para que nós estejamos edificados nele, a partir dele. A segunda coisa que eu observo como lição, como está enraizado nele, ou como está nele, é firmado na fé. A parte B. Além de estarmos enraizados nele, além de estarmos edificados nele, nós precisamos estar firmados na fé. E aí esse termo aqui, firmado ou confirmado, já é um termo jurídico que denota um contrato. Ei, lembra do que vocês iniciaram, da maneira como vocês iniciaram. Paulo vai ser um pouco mais duro com os Gálatas, né? Ele vai dizer, poxa, vocês começaram tão bem. O problema dos Gálatas já é outro, já é o judaísmo. Já não é um tipo de heresia mais gentílica assim, mas os judaizantes estavam fazendo o inferno na cabeça do povo lá, e Paulo vai dizer, poxa, vocês estavam andando tão bem. E o que ele está falando aqui aos Colossenses, embora não seja algo tão forte, mas esse firmados na fé, o que ele está dizendo é, para que nós estejamos protegidos contra essas vãs filosofias, nós precisamos estar firmados na fé, e essa fé é corpo de doutrinas, confirmado na fé aquilo que vocês aprenderam, é como se fosse uma cerca de proteção. Eu achei algo interessante que o pastor Jesus falou, o presidente da nossa convenção, em uma das conversas de bastidores. Pastor Jesus é um homem de muito conhecimento, de muito estudo, e ele falou, eu preciso estabelecer as minhas bases, eu leio muito, estudo muito, mas eu tenho as minhas bases, tipo assim, eu só vou até aqui. E eu vi o testemunho de Augusto Nicodemos falando quando ele foi fazer o doutorado, que ele começou a ouvir os conceitos alemães, que pende para o liberalismo teológico, que vai questionar muita coisa, que ele teve que se ajoelhar e falar, Senhor, guarda a minha fé. Já viu esse testemunho? Não? Senhor, guarda a minha fé, não me deixe ser enveredado por essas ideias. E o firmado na fé, nesse quesito aqui, é exatamente o corpo de doutrinas. Você vai ouvir muita coisa que é atraente aos olhos, que você fala, faz sentido isso aí. Não, é porque a Bíblia, a gente tem que entender, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Como assim? Presta atenção, você está limitando Deus. Deus é transcendente, você vai limitar ele a 66 livros? Poxa, ele fala de muitas outras formas, de muitas outras maneiras. Percebe como isso? Rapaz, faz sentido esse negócio. Quem foi que estabeleceu que Deus falou só nos 66 livros? Aí você percebe? Firmados na fé, confirmados na fé que vocês receberam. Fiquem firmados em Jesus, estabelecidos nele, enraizados nele, firmados na fé. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado para o local em que o mundo tem andado, a gente tem visto coisas estarrecedoras. Nós temos visto coisas que às vezes a gente fica assim, meu Deus, será que isso é verdade? Não, isso só pode ser fake news. Quando nós observamos, eu não estou falando apenas, porque quando a gente fala dessa questão sexual, parece que a coisa está tomando proporções aí que a gente não sabe, mas quando nós observamos pais, mães, matando os próprios filhos, você fala, meu Deus, isso é fora da realidade, porque olha a comparação que Deus usa, pode uma mãe esquecer-se do filho que tanto ama, todavia, se isso vier a acontecer, eu não me esquecerei de ti. A analogia que Deus usa de maneira tão sublime, da mãe para com o filho, a gente começa a observar coisas assim, estarrecedoras. O mundo tem vivido momentos difíceis. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando sobre a tese de um cientista que o aborto, ele pode ser considerado até os 3 anos da criança depois de nascida. Porque a criança ainda ela não se entendeu como gente. Ela ainda não se reconheceu como pessoa.
com quase 3 anos de vida. Isso é algo que ainda pode ser cogitado, se a pessoa não quiser, aquela criança. Você tem noção? Eu ouço esse tipo de coisa, eu falo, não, isso deve ser uma fake news. Não faz sentido esse tipo de coisa. Os dias são maus. E nós precisamos, irmãos, estar enraizados em Jesus. Nós precisamos estar firmados nele, firmados na fé, naquilo que você tem aprendido dia após dia, naquilo que você tem ouvido, naquilo que o pastor Jefferson, o pastor Valdineide, o corpo, os pastores da igreja têm se esmerado em ensinar, em falar, em pregar. Parece que é tão fácil, às vezes, a gente está aqui ouvindo todo dia, aquilo que nos alimenta, sabe? O pastor Jeremias Pereira conta, rapaz, a gente prega, a gente se esmera, a gente ensina, aí chegam minhas ovelhas falando assim, é porque eu vi algo que o Ed falou, falando do Ed René, porque o Ed falou isso, mas, falou assim, olha, quem está aqui domingo após domingo é o seu pastor, sou eu, quando você chora não é o Ed que vai te socorrer, somos nós, o cara está ali comendo todo dia aquilo que sustenta, né? Hoje eu fui comer um churrasco tão maravilhoso lá com a família do Thales. É todo dia que tem aquela comida lá? É todo dia que tem, Thales? Né? Aí você está aqui todo dia comendo feijão com arroz, a carnezinha, a farinha, o açaí, né? Aí no dia da conferência vem comer uma lasanha, você esquece do arroz e do feijão, lembra só da lasanha e do churrasco. Eu sei que o que eu estou falando aqui é chovendo no molhado. Mas é porque às vezes a gente está ouvindo isso constantemente, mas aí quando você vai para um evento lá fora, ou quando você ouve alguma coisa, que às vezes contraria o que está sendo falado aqui, martelado várias e várias vezes, você dá uma balançada. Às vezes lá fora alguém fala alguma coisa, você fala, rapaz, faz sentido esse negócio, vou dar uma pensada nisso. E aí você esquece de tudo aquilo que tem sido firmado, estabelecido, ensinado. Nós estamos firmados, irmãos, na fé, firmados em Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você, não importa o que as pessoas digam. Não importa o que falem, que Jesus foi apenas um homem, que Jesus é um revolucionário. Não, realmente, a gente tem que levar em consideração os ensinos de Jesus, mas, cá para nós, esse negócio de um cara ressuscitar depois de 3 dias, não é que eles estão dizendo que a Bíblia é mentira. Preste bem atenção como a situação é perigosa. Não é que eles estão dizendo, não é que esses caras são mentirosos, não é que João, Lucas, Mateus, Marcos, quando eles escreveram isso, eles estavam mentindo, dizendo que Jesus ressuscitou. Né? O negócio fica mais floreado, fica bonito. Não é isso. A questão é que os antigos, eles eram muito místicos. Né? Os antigos, eles acreditavam. Poxa, você vai ver, né, filosofia grega, os caras falavam de mitologia. Né? As pessoas acreditavam no Olimpo, né, nos deuses e tal. Então, essa questão da divindade, Deus já morreu. Né? Agora não é que essas pessoas estavam mentindo, é que eles estavam escrevendo a partir da cosmovisão deles. Eles realmente acreditavam que Jesus ressuscitou. Olha como fica interessante. Agora nós, né, homens do século 21, não faz sentido você acreditar que isso realmente aconteceu. Né? Eles estavam sendo genuínos, verdadeiros no que eles acreditavam, mas o que eles acreditavam não é real. Você percebe como é sutil? E aí, o que vai fazer sentido é se nós realmente estamos firmados em Jesus. O que vai fazer sentido é se nós realmente estamos enraizados nele. É se você fala assim, rapaz, você está falando de uma coisa que não faz sentido algum, porque eu estava com ele hoje mesmo. Como é que você diz que ele morreu se eu estava conversando com ele hoje? Como é que você diz que ele nunca existiu, se hoje mesmo eu estava batendo um papo com ele? Se hoje mesmo eu senti a presença dele real comigo, como é que você não sabe o que você está falando? Se nós não tivermos enraizados, edificados nele, firmados na fé, as propostas, as vãs filosofias, que estão baseadas não em Cristo, mas nos princípios elementares desse mundo, vão começar a se infiltrar nas nossas vidas. E a terceira coisa, além de estarmos enraizados, edificados nele, firmados na fé, a terceira parte do versículo 7, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Essa mensagem, o Senhor falou algo comigo, enquanto eu estava ministrando lá em Altamira, mês passado, o aniversário da igreja falava sobre gratidão, e uma frase que falou, que eu havia
refletido há uns 15 dias atrás, alguém tinha colocado nas redes sociais, é um estudioso, o cara não é nem cristão, mas ele disse o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas eu acho que é Arthur Schopenhauer. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu falei, rapaz, e não é que é verdade isso na vida de muitas pessoas? A pessoa labuta para ter alguma coisa, quando consegue, perde a graça. Aquele filme A Procura da Felicidade, a gente chora. Quando você assistiu esse filme, A Procura da Felicidade? É um filme com Will Smith. Aí você vê, rapaz, mas que sofrimento. Quero tentando vender uns equipamentos médicos lá, uns scanners, e aí a mulher dele larga. Ele é despejado do apartamento, vai dormir na rua com o filho. Tem uma hora que ele dorme no aeroporto da rodoviária, e é uma luta e tudo, e ele tentando, e vai fazer um estágio lá numa empresa de corretoria de imóveis, e o filme termina apoteótico, quando ele consegue o emprego. Aí você vê assim, o fundo musical, aquele negócio todo, você chora, você se emociona, o filme é extraordinário. Mas parece que a alegria da vida é você conseguir um emprego. Parece que a alegria da vida é você ter uma certa estabilidade. Mas aí eu fico pensando, tá, e se o filme continuasse? Depois de 2 anos no trabalho, o que naturalmente acontece é o quê? Eu não estou gostando não do meu salário. Não, está muito chato essa vida. Meu chefe é muito chato. Não estou gostando das pessoas com quem eu estou trabalhando. Poxa, mas olha os caminhos que você deu. Poxa, você conseguiu o seu emprego, foi tão emocionante. A gente estava assistindo o filme. Não, aquilo lá já passou. Já passou a ânsia de ter, agora eu já estou no tédio de possuir. Sabe o que é isso? Ingratidão. Comece a lembrar de quantas vezes talvez você reclamou de Deus. Irmãos, eu faço um exercício muito grande. Às vezes acontece algumas coisas e a gente fica um pouco apreensivo, preocupado, minha esposa e eu. Aí isso acontece inúmeras vezes. Aí eu sento com ela e falo, amor. Aí eu chamo, olha Isabela com 2 anos e meio, correndo para casa, aquela energia, aquela alegria. Falei, tá vendo? Lembra daquele dia que a gente estava preocupado com a saúde dela, que a gente teve que ir no posto de saúde, de madrugada, porque a gente estava agoniado. Teve um período, uma vez lá em Macapá, que ela pegou assim 4 dias de febre, e a gente estava ficando preocupado, porque nada passava, e demos tanto de pirona para a menina que... Não foi tanto de pirona não, teve um dia que a gente deu de pirona, foi isso. E a temperatura dela baixou para 33, eu falei, agora é hipotermia, está repreendido. Pegamos a menina, botamos, fomos fazer sopa quente, ficamos numa preocupação, e a pandemia todo vapor, a gente com medo de levar no hospital, e aquela preocupação, fala, meu Deus do céu, a gente com medo de tomar a decisão incorreta, né? E aí quando a nossa filha ficou boa, vem aquela sensação de que, meu Deus, que maravilha, nossa filha está boa, agora a gente pode descansar. É uma sensação de uma alegria tão grande. Eu acho que você sente isso quando você tem um pepino muito grande para resolver, porque quando você resolve, você sente uma sensação de alegria. Eu acho que libera ali algum tipo de hormônio, que você fica numa felicidade tão grande, mas rapidamente você esquece. Parece que a vida entra no marasmo de novo. E esse tipo de situação que a gente vive, esse tédio, é uma porta aberta para as vãs filosofias. Esse tédio é uma porta aberta para as heresias. É uma porta aberta para tudo aquilo que se coloca como novo. É uma porta aberta para essas novas ideias. Aí você fala, rapaz, culto domingo, culto no meio da semana, não estou gostando da igreja, não estou gostando disso, estou gostando daquilo. É uma porta aberta para você se render a qualquer tipo de falácia. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, e transbordando de gratidão. Não é uma gratidão simples não, gente, é transbordando de gratidão. É o copo aqui abarrotado de gratidão. Porque se está abarrotado de gratidão porque você tem vivido, não tem espaço para mais nada. Você falou, estou satisfeito em Cristo, eu estou firmado nele, estou enraizado nele, estou feliz, e se vem alguma ideia má, está repreendido em nome de Jesus, eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. E se você vive em Deus, tudo o que vai acontecendo, não estou falando de você também ser aquele cara, né, está tudo bom, não tem anseio de nada, não é disso que eu estou falando não. Eu estou falando de você estar satisfeito em Deus, estar satisfeito em Cristo. Quando ele diz que ele é o pão da vida, eu acho extraordinário o que John Piper apresenta sobre
como Jesus, o pão da vida, a água da vida, de estarmos saciados nele. Ele vai dizer: aquele que come da minha carne, esse jamais terá fome, aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Sabe o que é isso? É saciedade em Jesus, é satisfação em Jesus, é satisfação nele. Às vezes a gente parece que aquilo ali fica mais no ritual da ceia, né? Mas o que ali está dizendo é: se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada, eu estou satisfeito nele, eu me alimento dele, eu tenho prazer nele. Por isso que quando nós não estamos tendo prazer em Jesus, a gente precisa ligar o sinal de alerta. Se a sua vida cristã é sempre um esforço para ler a Bíblia, é sempre um esforço para orar, é sempre um esforço para estar nos cultos, é sempre um esforço para as disciplinas espirituais, tem que acender o sinal de alerta. Você está correndo perigo. Nós precisamos estar enraizados, firmados nele e transbordando de gratidão. Senhor, obrigado por esse culto. Senhor, obrigado por essa igreja. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado por esse louvor. Cortar a conta de luz. Senhor, obrigado porque eu tenho luz para cortar. Obrigado porque eu tenho uma casa. Se eu não tivesse casa, não tinha problema, porque os postes estão aí iluminando a rua. Mas se cortar a minha luz é porque eu tenho um teto para estar debaixo. Obrigado, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. E por aí vai. A gente precisa realmente entender. É claro que existem momentos difíceis na vida, mas nós precisamos, irmãos, sempre estar com o nosso coração agradecido a Deus. Isso é uma forma que você vai ter de estar se protegendo das heresias, das vãs filosofias. Porque é assim que muitas pessoas têm feito, se decepcionando com Deus, se decepcionando com a igreja, insatisfeitas com tudo. Aí tenta achar em alguma vã filosofia um sentido para a vida, sabe? Tenta achar, alguém chega: não, porque meu casamento está se acabando, não sei o que eu faço. Eu estou falando isso acontece mesmo. Aí tem gente que vai procurar alguém que traz a pessoa amada em 7 dias. Não sei se essas coisas aqui acontecem, por onde eu passei acontecia. Eu ouvi dizer de uma família uma vez que um ente querido estava entre a vida e a morte, né? Eles de alguma maneira, estavam ligados a alguma igreja, mas parece que as coisas não estavam sendo resolvidas e eles foram procurar no espiritismo a solução para aquele problema. Se nós não estamos, irmãos, enraizados em Jesus, se nós não estamos firmados nele, se nós não transbordamos de gratidão, apesar das dificuldades que enfrentamos, é uma porta aberta para as heresias. Tomem cuidado, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Precisamos estar firmados nele, precisamos estar enraizados nele, precisamos tomar cuidado com a murmuração e dizer: Senhor, murmurou, Senhor, opa, me perdoa, obrigado, Senhor, obrigado pelo meu irmão, obrigado pela minha família. Tem gente que vive para falar mal do pai e da mãe, aí no dia que perde eles, aí pronto, aí tem que procurar ajuda, porque o psicológico já foi pro beleléu, que agora não tem mais como pedir perdão, aí tem que fazer terapia para pedir perdão para o vento, para dizer que é como se o pai e a mãe estivessem ouvindo. Poxa, dá para evitar esse tipo de coisa? Não dá para evitar? A gente tentar viver firmado, solidificado em Jesus e transbordando de gratidão pelo que nós temos recebido. Eu não sei em qual desses aspectos o Senhor tem falado contigo. Talvez aqui alguns estejam sendo impactados com esse enraizados e firmados nele, fortalecidos nele, edificados nele. Talvez outros estejam aqui pensando: poxa, esse negócio da fé é importante, né? Apesar de que tem algumas coisas que a gente fica meio preocupado, mas eu vou estar firmado na fé, eu vou estabelecer essas bases aqui. Não importa o que os doutores e teólogos liberais falem, poxa, eu vou estar aqui firmado em Cristo. Mas talvez o que mais está falando com você hoje é o transbordar de gratidão. Porque talvez para você está tudo certo, né? Jesus, eu não sou muito ligado nesse negócio de essas ciências mesmo, mas talvez você murmura bastante. E é uma porta aberta também. E gratidão, como diz Milo Gates, é questão de caráter. Olha o que ele falou: o maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos. O maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força
da gratidão que demonstramos, disse Milo Gates. Quando você estiver murmurando bastante, aí você fala, opa, gratidão é questão de caráter. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Um outro estudioso chamado J. Blanchard, ele disse, Deus nunca recebe gratidão mais apropriada por sua bondade do que ver em seus filhos uma vida piedosa. Deus nunca recebe gratidão mais apropriada por sua bondade do que ver em seus filhos uma vida piedosa. Busque ao Senhor. Nós estamos numa campanha de oração, e é bom as campanhas, assim, né? Não quando a gente só vive de campanha em campanha, mas quando aparece uma campanha como essa da nossa convenção, para reacender a nossa fé, para nos fortalecer. De repente sua vida devocional estava bem precária, e aí você fala, poxa, esse é o momento, eu vou estabelecer compromissos com Deus, vou orar mais, vou buscar mais a presença do Senhor. Sabe o que você está sendo? Grato. É um sinalzinho de alerta acendendo na sua mente também, dizendo, Senhor, eu quero estar firmado em Ti, eu quero ter relacionamento contigo, para que eu não seja levado pelas vãs filosofias, por essas doutrinas, que muitas vezes dentro da igreja evangélica tem afastado muita gente. Irmãos, a gente tem visto coisas estarrecedoras. Bíblia daqui, Bíblia dali, que tira isso, que tira aquilo, que desvirtua o evangelho. E a gente não sabe aonde nós vamos parar. Por isso você tem que estar firmado na fé. Por isso você tem que estar junto. Não, eu estou firmado aqui no que tem sido ensinado, no que tem sido pregado. Não é qualquer coisa que vai mexer com a minha cabeça, não é qualquer coisa que vai mexer com a minha mente, mas isso a gente precisa estar enraizado em Jesus. Precisa ter relacionamento com Ele, precisa ter intimidade com Ele, precisa conversar com Ele, porque quando alguém falar que Ele não existe, você fala, porque você não conhece, por isso você está dizendo isso. Feche seus olhos nesse momento, coloque sua mão no seu coração. Faça uma oração nesse momento, dizendo, Senhor, eu quero estar guardado e protegido em Ti. Eu quero estar fortalecido em Ti, ó Deus, para não ser envolvido com esses conceitos modernos que a gente tem visto sendo disseminados de maneira tão ferrenha. Deus, eu quero ter força para poder ensinar aos meus filhos a verdade da Tua palavra, do Teu evangelho. Deus, que eu tenha sabedoria para quando os meus filhos ouvirem alguma coisa na escola, na faculdade, eu possa conduzi-los, ó Deus, à Tua verdade. Que eu tenha a sabedoria do alto, que não seja algo meramente humano, porque eles estão falando de algo apenas humano, mas nós temos o Teu Espírito. Faça essa oração ao Senhor. Santo Deus maravilhoso, Pai, nós nos colocamos em Ti, ó Deus, diante de Ti nessa noite, para Te pedir sabedoria, ó Deus, para cada chefe de família, para Te pedir sabedoria para cada pai, para cada mãe, ó Deus, para cada marido, esposa, que na condução da sua família, da sua casa, eles sejam iluminados pelo Senhor, tenham sabedoria do Senhor, para que nos cultos domésticos, eles tenham sempre palavras de sabedoria, para que nas suas reuniões familiares, para que no seu momento devocional, para que no aconselhamento dos filhos, eles possam, ó Deus, ter uma palavra vinda do alto. Ó Deus, que por mais que alguns cientistas falem contrário, por não terem uma visão mais completa, por não conseguirem olhar além da linha da razão, nós possamos, ó Deus, ser conduzidos pelo Senhor, nessa visão transcendente, nessa visão do Deus que vai além. O próprio apóstolo Paulo dizendo que aprove Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque a sabedoria humana não é capaz. Os homens taxaram como loucura a sabedoria de Deus, porque eles não conseguem atingir. É uma sabedoria tão extraordinária que os homens não conseguem atingir. Por não conseguirem atingir, muitos preferem dizer que é loucura. Mas aprove Deus alcançar os que creem por meio da loucura da pregação. Aprove Deus alcançar os que creem por meio da loucura da pregação, que enquanto os homens chamam de loucura, para os que creem é sabedoria de Deus, é poder de Deus, e é dessa sabedoria que nós queremos ser dotados, ó Pai. Ainda que as pessoas nos chamem de loucos, ainda que as pessoas nos chamem de bárbaros,
Ó Deus, nós somos guiados pela Tua palavra, conduzidos pela Tua palavra, e essa sabedoria que te pedimos, ó Pai, a Tua palavra viva, internalizada em nosso coração, a partir do momento que somos enraizados, a partir do momento que somos edificados, a partir do momento que somos fortalecidos, firmados na fé. Eu peço que o Senhor traga sobre as nossas vidas, ó Deus, uma gratidão transbordante, gratidão pelo que temos vivido em Ti, gratidão pelo que temos recebido de Ti, gratidão por quem Tu és em nossas vidas, ó Deus. Renova, ó Pai, o nosso coração. Eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos Teus servos nessa noite. Que o Senhor traga renovo espiritual, fortalecimento espiritual, ousadia do Senhor, para proclamar as verdades de Deus, as verdades do Evangelho. O Senhor sabe, ó Deus, que cada um tem enfrentado, o Senhor sabe o que cada um tem passado, mas vem, ó Deus, com o Teu poder, vem com a Tua graça, e toca no íntimo, ó Deus, para que nós sejamos mais e mais conduzidos à Tua verdade, à Tua glória. Eu vou construir minha vida em Deus. Tu és meu fundamento. Continue falando com o Senhor. Se Deus está falando com você, deixa Ele falar com você. Sinta a presença do Senhor. Se você tem algo a pedir perdão nessa noite, peça perdão. Peça perdão. Se você está sendo envolvido de alguma maneira por algum tipo de filosofia errada, que o Senhor tem te conduzido nesse momento, nessa noite, a voltar, peça perdão a Ele nesse momento. Diga: Senhor, a partir de hoje isso não entra mais na minha casa. De repente até alguma série que está querendo te fazer pensar diferente. De repente alguma coisa que você tem visto, alguns artigos, algum livro que você tem lido, que tem feito você repensar o Evangelho, aquilo que você tem aprendido. Talvez o Senhor está te impactando hoje, para dizer: ei, não é por aí. Volta agora. Não sai da cerca de proteção. Volta agora. Oh Deus, o Senhor sabe, ó Pai, os dilemas de cada um. Nós temos sido bombardeados, ó Deus. Nós temos sido bombardeados, e tem coisas que têm afetado muita gente. Eu te peço nesse momento, ó Deus, reconstrói nessa noite aquilo que o inimigo estava querendo destruir, ó Pai. Em nome de Jesus, traz de volta, Pai. Traz para perto, traz para o aprisco, e renova e fortalece, em nome de Jesus. Ó Deus, comece agora a trazer à memória, ó Pai, as lembranças do que o Teu servo, do que a Tua serva hoje tem a agradecer ao Senhor. Talvez até esteja vivendo agora um momento de dificuldade, esteja murmurando, esteja triste, mas traz à memória agora, Deus, os motivos pelos quais eles têm a agradecer, os motivos pelo qual ela tem a agradecer, os motivos pelo qual, ó Deus, ele tem a regozijar-se no Senhor. Se de repente é uma dificuldade com o filho ou com a filha, que ele possa agradecer a oportunidade de ter um filho e uma filha a quem aconselhar. Se de repente a dificuldade é no emprego, é no trabalho, que o Senhor traga agora a memória, a lembrança, a dificuldade que essa pessoa teve para conseguir esse emprego, e hoje pode agradecer ao Senhor por esse emprego e esse trabalho, essa dificuldade que ele está enfrentando lá é fichinha. Que o Senhor traga a memória, ó Deus, aquilo que nós podemos agradecer. Que não se concretize em nós essa frase que a vida é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós não queremos viver esse tédio, nós queremos viver constantemente transbordando de gratidão pelo que o Senhor tem nos dado, pela graça, pelo fato de termos acordado hoje com vida, respirando, pelo fato de sermos a habitação de Deus, do Espírito Santo, pelo fato de sermos arautos do Senhor. Enche-nos, ó Deus, com a Tua glória. Enche-nos, ó Deus, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.